O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Estimados, mais uma vez eu quero acolher você que vem rezar com a gente, né? Nosso amado Diácono Jonas, nossos coroinhas, Ministério de Músicas Sagrados, Movimento de Irmãos, Deus seja louvado por sua presença. Os nossos jovens, Deus abençoe a todos. Você que vem de outras comunidades para estar com a gente hoje também, nessa noite de celebração. E os irmãos que também participam dessa missa em casa, ou no trabalho, nos hospitais, né? Através das nossas redes sociais da transmissão. Nós estamos, queridos, nesse mês de agosto, que é um mês vocacional, e no mês de agosto nós temos celebrado as vocações a cada final de semana. Então nós lembramos logo no primeiro final de semana da vocação ordenada, os padres, celebramos o dia de São João Maria Vianney. No segundo final de semana celebramos o dia do diácono e a vocação familiar, porque celebramos o dia dos pais. No final de semana passado celebramos a Assunção de Nossa Senhora, e nós lembramos da vocação religiosa, rezamos pelos religiosos. Nesse final de semana, nós celebramos pela vocação leiga, todos os leigos que colaboram na igreja, os músicos são leigos, os coroinhas são leigos, os ministros da Eucaristia, os ministros da liturgia, as pessoas que colaboram nas frentes de evangelização, os catequistas, todos. Mesmo assim, no último final de semana, vamos trazer também a vocação do catequista, a vocação específica do catequista. E aí, nesse ano, que é o ano santo jubilar, nós temos aqui o banner Peregrinos da Esperança, vocação, porque nós queremos também, estamos no projeto, rezando aí para pedir padres para toda a igreja, né? E a conta não fecha. Hoje ainda sepultamos um padre também, o padre Tarcísio Chu, que estava aqui no Santuário de Fátima junto com o padre Mário, faleceu, foi sepultado hoje. E hoje também, filhos, nesse final de semana aí, a gente está rezando a pedido do Papa Leão pela paz no mundo, né? Pedido do Papa, para que a gente reze pela paz. E estamos no 21º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje, no Evangelho, Jesus Cristo está
caminhando, ele vai prosseguindo para Jerusalém. A palavra, o evangelista diz bem essa palavrinha, Jesus está prosseguindo para Jerusalém, prosseguindo. O evangelho diz assim: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém com Jesus? Jerusalém é o lugar onde o Senhor vai não vou dar nenhuma pista, tá? Nenhuma pistinha. Jerusalém, onde o Senhor vai se entregar por nós. Veja que ele vai caminhando, vai ensinando, e por onde ele vai ensinando, caminhando, ele vai caminhando, prosseguindo o caminho, seguindo o caminho de onde ele vai se entregar por nós, seguindo o caminho. A meta dele, a direção dele é Jerusalém, onde ele vai se entregar por amor de nós. E nesse caminho, uma pessoa pergunta para Jesus, faz uma pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Veja, filhos amados, que essa pergunta, Jesus poderia ter respondido de várias formas. Ele poderia ter dado um número, dos que seriam salvos. Olha, vão se salvar 144 mil, por exemplo, ele poderia ter dito. Ou ele poderia: se salvarão muitos. Ou ele poderia dizer: se salvarão poucos. Ao contrário disso, o que é que ele faz? Ele não dá nenhum número, nem diz que vão ser poucos os que vão se salvar, ou que serão muitos. Ele fala para aquele homem que está perguntando para ele, e diz assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. O que Jesus está dizendo, filhos? Ele está dizendo que a salvação é para todos. Não existe um número, se serão salvos 200, 300, 500, trocentos milhões. A salvação é para todos, mas para a salvação existe um caminho a ser percorrido, e este caminho é um caminho de portas estreitas, a porta estreita. O que Jesus está dizendo? A salvação é para todos, mas existe um caminho a ser percorrido. Veja que o evangelista Lucas, ele diz que o próprio Cristo está prosseguindo o caminho para Jerusalém. Cristo vai no caminho do Calvário dele, no caminho onde ele vai cumprir o seu projeto de amor. Ele está caminhando, prosseguindo nesse caminho. Ele diz que nós também, para que nós prossigamos o nosso caminho, para que nós alcancemos a salvação, nós temos um caminho, e esse caminho é o caminho das portas estreitas, da porta estreita. Devemos nos esforçar para entrar no caminho da porta estreita. O que Jesus está dizendo? É preciso uma decisão nossa, filhos amados. Numa porta estreita, a gente não passa carregando muitas coisas, não é verdade? A gente consegue passar numa porta estreita levando um monte de penduricalho, mochilas e coisa arada na mão? Não conseguimos. Se a porta é estreita, a gente vai passar levando aquilo que é essencial, o supérfluo, as cargas, os desnecessários, os bens consumidos e as arrogâncias, e nada disso vai ser necessário e vai ser possível passar. A porta estreita, ela é estreita, é para a gente passar levando só o que é necessário. Veja, filhos, para passar pela porta estreita é a porta da fidelidade, é a porta da obediência, é a porta da renúncia, é a porta do compromisso. A porta larga, filho, que nós devemos evitar, é a porta das facilidades, a porta do meu corpo, minhas regras, é a porta do eu tenho o direito de ser feliz, é a porta do eu mando em mim, é a porta do eu posso tudo. Essa é a porta larga. A porta estreita, diferente, é a porta do sim, eu posso tudo em Deus. Sim, eu posso fazer todas as coisas. O Senhor Deus me deu um mundo maravilhoso para que eu usufrua, para que eu viva. Posso viver, posso
passear com as pessoas, posso usufruir das belezas, posso ir à praia, posso ir ao campo, posso fazer festa com os meus amigos, posso fazer todas as coisas, só não posso fazer aquilo que é errado. O que é errado eu não posso fazer, só isso. O restante está tudo a meu dispor. Posso viver, usufruir, brindar, brincar, passear, viver a vida que o Senhor quer que eu viva com alegria, com felicidade. Só devo deixar de lado o que é supérfluo, porque eu não vou carregar coisas que vão me impedir de passar pela porta estreita. Veja que o Senhor Jesus, no texto do Evangelho, quando ele fala dessa graça, esforçai-vos para passar pela porta estreita, ele está querendo que a gente entenda que existe uma necessidade de escolhas para que a gente alcance a salvação, decisões que a gente deve tomar todos os dias, e essas decisões não devem incluir atalhos, não devem incluir portas largas, facilidades. Passei num retiro, nesse final de semana tinha vários retiros de vários grupos para ir, eu consegui ir em algum deles que eu fui, terminou agora há pouquinho, estava lá, celebrei com eles, um retiro de jovens, de um grupo nosso aqui, e lá no retiro, num momento de partilha, um jovenzinho falou uma coisa muito interessante, que ele deve ter ouvido em algum lugar, mas eu achei tão interessante aquele jovenzinho na tenra idade dizendo isso. Ele disse no testemunho dele, hein, um jovenzinho no final do retiro, ele disse assim: o demônio não consegue transformar o inferno em atrativo, não consegue, o demônio não consegue, por mais que tente, fazer o inferno ser bonito ou atrativo. Então, como ele não consegue fazer o inferno ser bonito, ele faz bonito o caminho até o inferno. Que gurizinho esperto, né? Ladininho ele. É óbvio, o inferno ele não tem como embelezar, mas ele pode dar uma disfarçada no caminho, planta umas florzinhas, bota umas portinhas largas, faz um asfalto bonito, e daí a gente vai trilhando, ainda bota uma plaquinha dizendo que é mais perto, ó, que tu não vai demorar tanto, não tem lombada, não tem radar, não tem polícia federal, ele vai facilitando o caminho, mas quando tu chega, tu te depara com aquela feiura do inferno. O caminho foi bonito, mas o inferno, o destino é feio. Nosso Deus não, nosso Deus tem a beleza do destino, que é o paraíso, que é a eternidade. O caminho é caminho de portas estreitas, não que seja feio, não é feio, mas é um caminho às vezes de maior dificuldade, é um caminho de renúncias muitas vezes. A palavra, filhos queridos, se confirma com esse texto tão belo que nós vimos aqui na segunda leitura, que é a carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, olha o que o escritor sagrado diz para a gente: já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Palavras de encorajamento. Então, quando o Senhor diz que nós temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita, isso não é uma palavra de temor, de medo, para assustar a gente, não é isso. Não, é para dizer, fica atento, você vai ter que tomar decisões na sua vida. Vão querer te enganar com uma porta larga, com uma passagem ampla, onde você vai poder carregar um monte de coisa. Mas cuidado, porque a porta que traz para cá é a porta estreita. Não é uma palavra para nos amedrontar ou apavorar, é uma palavra para nos orientar, para nos encorajar, para dizer que é possível passar pela porta estreita. Porque deixa eu perguntar para você uma coisa assim: quantas pessoas você acha que Deus quer que se salvem? Quantas você acha? Todas. Se Ele quer que se salvem todas, é possível que todas passem pela porta estreita. Existe salvação para todo mundo. A porta estreita é a porta que conduz à salvação. Ele não faz uma porta pela qual ou através da qual nós não possamos passar. Ele quer todos. Tem um texto no Evangelho onde o próprio Jesus disse: eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Então é possível que todos nós consigamos. Então basta a nossa decisão, o nosso esforço. Esqueceste já, diz o escritor da carta aos Hebreus, as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas? E olha a comparação que ele faz: meu filho,
não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos de Deus, como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? E no momento da correção, a correção não parece ser uma coisa boa, não é verdade? Os pais, e aí quem é pai aí já sabe disso direitinho, e também em muitos momentos nós, ou quem é pai, é também filho. O pai que hoje corrige também foi corrigido. Quando eu era molecão, eu gostava de fazer as minhas festinhas, né? Sair com um monte de gente, e eu tinha muitos amigos, e tinha alguns amigos que o meu pai dizia assim: não quero que tu saia com esse fulano. Eu brigava com o pai: por que não? Esse fulano não é boa companhia para ti, não sei. E eu brigava com o pai, esperneava, ficava chateado, ficava 2 horas sem falar com o pai. Não vou mais falar contigo, porque eu queria sair com aquelas pessoas, e o pai dizia não. Ele me corrigia. Hoje eu olho para o que aconteceu com aqueles meus amigos e eu digo: que bom que meu pai me corrigiu, não me deixou andar naquelas companhias. Assim é Deus, Deus faz assim com a gente, é isso que Ele está dizendo ali. Ele nos corrige. Na hora que Ele está nos corrigindo, muitas vezes nós podemos achar que estamos sofrendo com aquela correção divina, ou podemos achar que aquilo tem gente que fala que é castigo. Nossa, Deus está me castigando, Deus está agora, pode parecer isso, mas depois vai acontecer sim. Nós vamos olhar para trás e vamos ver como o Senhor nos corrigiu. Ele nos corrige como um pai, para que a gente evite o caminho errado. Aquele pai que está vendo o bebezinho, começou a andar agora e vai com o dedinho para colocar na tomada. Ai, que bonitinho, vou botar o meu dedinho aqui. O pai vai, tira. Muitas vezes nós estamos indo assim, e o pai vai corrigir a gente, impedir que nós nos machuquemos. Só que na hora a gente vai espernear, vai gritar, porque eu quero colocar o dedinho na tomada, porque é tão bonitinha. Veja, filhos, muitos momentos da vida que nós achamos que estamos sofrendo, estamos sendo corrigidos por Deus. É preciso a gente saber entregar para Deus os nossos problemas. É preciso a gente saber entregar para Deus as nossas noites traiçoeiras. É preciso a gente entender que em muitos momentos, ao invés de murmurarmos contra as correções divinas, deveríamos agradecer. E aí o escritor sagrado termina dizendo assim: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés. Como é que a gente firma as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos? O que são mãos cansadas? Normalmente quando a gente vai rezar, como é que a gente faz com as mãozinhas? Junta as mãozinhas. Mãos cansadas são mãos cansadas da oração, as mãos cansadas do louvor, as mãos cansadas do afeto, as mãos cansadas do trabalho. Fortalecer as mãos cansadas de buscar a Deus, de fazer as renúncias para poder passar pela porta estreita, e robustecer ou fortalecer os joelhos enfraquecidos. Na missa da manhã de hoje, a igreja estava lotada de criancinhas, né? Porque era a missa da IVC. Aí eu perguntei para as criancinhas se elas sabiam dizer qual é a posição do homem, né, do ser humano, o homem e da mulher, onde ele é mais forte, mais poderoso. Qual que você acha que é a posição que o homem está, que é de mais poder? Fazendo assim, dando um soco, dando um chute. E daí teve um menininho sentadinho ali que disse: é quando ele está de joelhos, padre. É quando a gente está assim. Essa é a nossa posição. A posição onde o homem está mais forte é de joelhos. Porque o homem de joelhos, ele se coloca numa posição de humildade e de temor diante do Deus que é todo-poderoso. Quando o homem está de joelhos, ele fala com o Criador. A oração do homem de joelhos é capaz de fazer o Criador mover a mãozinha dele.
Deus é o mais poderoso de todos. E quando a gente está de joelhos, na nossa prece, Deus pode mover a mão. Então a gente pode, de joelhos dobrados, fazer o Criador, mover a mão, derramar bênçãos. Nenhum homem, nenhum ser humano é tão forte, é tão poderoso, é tão invencível quando ele está de joelhos e com as mãos fortalecidas em oração. Nada pode abalar um homem assim, de joelhos, firmados diante de Deus, de mãos postas em oração. As dores, os sofrimentos vêm, mas a gente tem que entregar para Deus as nossas dores, entregar para Deus os nossos sofrimentos e aprender a perceber correção do Pai, correção de rota. Por isso é que o escritor sagrado diz: fortalecei as mãos cansadas, os joelhos, e firmai o seu pé no caminho certo, porque nós não podemos ficar pezinho aqui, pezinho ali, pezinho aqui, pezinho ali, ou aquela história do passinho para frente, passinho para trás. É preciso colocar os pés no caminho, como Jesus, prosseguindo firme para Jerusalém. Nós sabemos também qual é o nosso caminho, e o nosso caminho é o da porta estreita, sim. Que essa palavra, filhos amados, nos ajude nesse final de semana a entender esse plano de Deus para a nossa vida, e nos ajude nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas renúncias, por um bem maior, e nos ajude a entender que os penduricalhos não permitem que a gente passe pela porta. É preciso ir com o essencial. Que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.